eu vi, mais uma vez, a fileira de dominó. E aí eu vi a fileira de dominó, e vi um pacote, como se fosse um pacote de novidades. Um pacote de novidades, um pacote de novidades, um pacote de novidades. Bombástica, mas um pacote de novidades. Eu vi um ultimato. Eu vi esse pacote de coisas bombásticas, para chegar agora, nesses últimos 12 dias, de hoje a 12, 14 dias. Eu vi esse pacote bombástico, muitas informações concretas, e não era só informação, era ações da justiça americana contra autoridades brasileiras. E essas ações eram pesadas e eram concretas. Eu via no meio disso uma voz que pegava um telefone e dizia: olha, será assim, 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 assim. Se houver possibilidade de ser assim, 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 não vai acontecer assim, assim, assim. Se não houver, vai acontecer tudo isso aqui que está nesse pacote. E se preparem, porque não vai ser só provas, não vai ser só acontecimentos ou só falatórios. O tempo de falatórios passou, está passando. Agora chegou o tempo concreto. A hora do impacto chega agora, com tudo, nesses 12 a 14 dias. A partir de hoje, 7/4/2025. De 12 a 14 dias, o impacto chega. O Senhor está no seu alto e sublime trono, contemplando tudo e todos. E nenhuma palavra que sai da sua boca volta para ele vazia. Tudo que ele fala, ele cumpre. E o apóstolo Reginaldo Rolim, durante algumas lives anteriores em seu canal do YouTube, trouxe uma forte palavra profética para o Brasil e para o mundo. E mais uma vez, surpreendentemente, tudo que o apóstolo falou está se cumprindo. Quem acompanha o apóstolo aqui no canal O Verbo de Deus e também no canal do apóstolo tem visto como Deus tem lhe usado tremendamente para a nação brasileira e para muitos países. Então, como sempre, está um vídeo muito sério, muito importante. Então já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais uma palavra que está se cumprindo, dita pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Eu falo com precisão, sem arrudeio, pois eu não sou homem de arrudeio, nem tampouco de suposições. Eu estou afirmando. Assim será, porque o sonho foi real, muito real. Deus, nesse sonho, no meio desse sonho, quando eu via a anistia pautada e aprovada, eu via também a justiça começando a ser feita, e Deus me mostrava novamente o sonho do dia 5/4/2025, a fileira de dominó. Aí eu vi o dedo de Deus. Aí ele disse: escuta, Reginaldo, vê, vou tocar. E quando começar a tocar, na primeira pedra, cai todas as outras. Eu vou contar mais desse sonho. Por isso eu tive que degustar esse sonho. Deixa a tua curtida, porque a tua curtida é necessário. É necessário que você deixe a sua curtida. Quando você deixa o seu likezinho, o like da sua curtida, o YouTube vai notificar outras pessoas que essa programação é de interesse delas. E se você não é inscrito no meu canal, Apóstolo Reginaldo Rolim, escreve e aciona o sininho das notificações. Aciona o sininho das notificações. Eu quero continuar esse sonho. E também não esquece de compartilhar com mais 12 mil pessoas. Ora, eu não vivo pelo que vejo. Eu vivo pela fé. Eu não falo, eu já disse, aquilo que é possível aos olhos de todo mundo, aí eu não me meto. Mas aquilo que é impossível aos olhos de todos, aí eu tenho certeza que é o meu Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores,
Ele morreu e ressuscitou. Está sentado à direita do Deus Pai e vive para todo sempre. Aí o impossível diga a Deus. É Deus puro na terra. E aí eu vi a fileira dominó e vi um pacote, como se fosse um pacote de novidades. Um pacote de novidades, um pacote de novidades, um pacote de novidades. Bombástica, mas um pacote de novidades. Bombástica. Nesse pacote de novidades, vai vir coisas grandes e absurdas, assim, que as pessoas até olham e vejam, não vai acontecer isso. Tudo vai depender de uma conversa. É isso, Senhor. Porque eu vi um ultimato. Eu vi esse pacote de coisas bombásticas para chegar agora, nesses últimos 12 dias, de hoje a 12, 14 dias. Era o pacote. De hoje a 12, é 14 dias, hoje é 7/4 de 2025, de 12 ou no máximo 14 dias. Eu vi esse pacote bombástico com muitas informações concretas, que não era só informação, era ações da justiça americana contra autoridades brasileiras. E essas ações eram pesadas e eram concretas. Eu via no meio disso uma voz que pegava um telefone. Eu vi uma voz, não sabia de quem. Pegava um telefone e ligava. E dizia, olha, será assim, 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 assim. Se houver possibilidade de ser assim, 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 não vai acontecer assim, assim, assim. Se não houver, vai acontecer tudo isso aqui que está nesse pacote. E Deus estava mandando dizer em sonho, diga à nação brasileira, que se preparem, porque não vai ser só provas, não vai ser só acontecimentos ou só falatórios. O tempo de falatórios passou, está passando. Agora chegou o tempo concreto. E diga para eles que a hora do confronto, do impacto, a hora do impacto chega agora, contudo, nesses 12 a 14 dias. A partir de hoje, 7/4 de 2025. De 12 a 14 dias, o impacto chega. De 12 a 14 dias, a partir de hoje, dia 7/4 de 2025. O horário são 21h41 minutos. 21h41 minutos do dia 7/4 de 2025. A minha parte espiritual é muito forte. Mas muito forte. E eu me debrucei a buscar ao Deus que criou os céus e a terra. E a perguntar detalhes sobre esse sonho. E o Senhor diz, está gritando no coração de toda a nação, anistia e justiça. Foi o que vocês votaram. E diga para eles que o tempo do falatório vai passar. Agora chegou a parte concreta. Agora chegou a parte concreta de tudo e a hora do impacto chegou. Entre esses 12 e 14 dias, a partir da data 7/4 de 2025. E Deus disse que não tem como desacelerar o que ele acelerou. E não ficará só em falatórios. Essa live de hoje é uma das mais importantes desses últimos 2 meses. Essa live de hoje, dia 7/4 de 2025, é a mais importante porque ela é decisiva. Ela é decisiva. Ou seja, é a live do Resolva. A live do Resolva. Deus é um Deus poderoso. Eu estou vendo aqui novamente escrito na tela, a hora das palavras passaram, agora chegou a hora da ação. A hora das palavras passaram, agora chegou a hora da ação. E este pacote que vem decisivo, não só de falatório, vindo dos Estados Unidos para o território nacional brasileiro, agora não vem só com conversinha, porque Deus diz e dizia um sonho para mim, claramente, diga, Reginaldo, para eles, que o tempo da conversa passou. Agora eles vão ver o tempo da realidade. E os fatos e acontecimentos acontecendo de fato. E isso vai acontecer.
Esses dias, 12 dias e 14 dias, até 14 dias, a partir do dia 7 do 4 de 2025, é a hora do impacto. Não estou supondo, não. Vai chegar, não estou dizendo, é a hora do impacto. Eu não estou supondo, pois eu não sou homem de suposições. Eu estou afirmando, é a hora do impacto. Nesses 12 a 14 dias, a partir de hoje, dia 7 do 4 de 2025, horários são 21h55. É a hora do impacto. É a hora do impacto. É a hora do impacto. Levo. Ei, decaiu folhas sobre baias. Meu Deus, eu estou sentindo a presença. Essa semana tem tudo para ser uma das mais interessantes do ano. Na verdade, desde que o Lula voltou à cena do crime. Nessa semana, nós teremos vários ministros do Lula indo às comissões sendo interrogados por deputados federais. Essa semana também nós teremos a tentativa do Congresso de aumentar o número de vagas de deputados federais, aumentando assim mais gasto com o Congresso, o que cada vez significa menos, afinal de contas, quem legisla no Brasil é o STF. Novas informações sobre o escândalo do INSS virão à tona, sem falar outros escândalos que estão aparecendo também, como é o escândalo dos empréstimos consignados, da COP30, da 44 bilhões que desapareceu do Ministério da Saúde, e você vai ficar acompanhando, você vai ver. Mas tem um que pra mim é o favorito, o que mais está me chamando a atenção. A pessoa responsável pelas sanções internacionais no governo americano do Donald Trump chega hoje em Brasília. É uma bomba tão grande que até a imprensa entrou em desentendimento e não tem nada melhor do que a imprensa batendo na própria imprensa. Então, no dia 3 de maio saiu essa matéria. Integrante do governo Trump virá ao Brasil para discutir sanções amorais. David Gamble desembarca em Brasília na segunda-feira, hoje, 5 de maio. Deve se reunir com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o senador Flávio. Bom, essa notícia foi bombástica, porque se realmente ele vier aqui para tratar sanções ao Alexandre de Moraes com o Bolsonaro, então toda aquela conversa de que a imprensa soltava, de que era apenas faísca, fogos de artifício, tentativa de chamar a atenção do Eduardo Bolsonaro, do Paulo Figueiredo, né, dos apoiadores do Bolsonaro no Brasil, de que o Alexandre de Moraes sofreria alguma forma de sanção, era mentira, cai por terra. A imprensa ficou tão desesperada, mas tão desesperada, que eles logo na sequência, na mesma fonte de informação, saiu essa matéria. Estados Unidos negam que representante irá ao Brasil para discutir sanções de Moraes. Opa, peraí. Como assim Estados Unidos nega? Primeiro solta a matéria falando que vem para discutir sanção. Logo, no dia 3 de maio. No dia 4 de maio solta a matéria falando que era mentira. Bom, eu gosto de acompanhar um jornalista que é o Sam Puncher, do Metrópolis, e ele publicou isso aqui no Twitter dele. Integrante do governo Trump e responsável por sanções internacionais, David Gamble chegará ao Brasil na segunda-feira. A Embaixada dos Estados Unidos informou ao que Gamble discutirá programas de sanções voltadas ao combate ao terrorismo e ao tráfico de drogas. Já o colunista Paulo Capelli também do Metrópolis, apurou que além dos encontros oficiais, Gamble se reencontrará com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que deve tratar de pedidos de sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Então, o Capelli publicou essa matéria aqui, assim como o Leandro Magalhães aqui, né? Conversa com Bolsonaro será prioridade para o governo Trump, dizem fontes. Prioridade. Só que vem a matéria, né, essa matéria aqui, dizendo que é mentira. Bom, é mentira ou é verdade? Aí fica a dúvida. Bom, que David Gamble estará pisando aqui no Brasil é verdade. Que eles vão tratar aqui que Bolsonaro será prioridade nessa conversa também. Então, essa pessoa aqui, o Jamil Chad, essa pessoa soltou uma fake news. Uma fake news na tentativa de agradar o governo, agradar o STF, mas pegou muito mal. Por quê? Jornalistas do Metrópolis tiveram acesso à embaixada, conversaram com a embaixada aqui, ó. A embaixada, como órgão do governo, confirmou reuniões com outros órgãos de governo, não descartou agendas adicionais. Portanto, é falsa informação de que a embaixada dos Estados Unidos tenha desmentido qualquer indivíduo. Então, a imprensa está mentindo ao dizer que David Gamble não está vindo aqui para falar sobre sanções ao Alexandre de Moraes. É verdade que estão sim. Vamos estudar medidas de como poder fazer sanções as mais severas possíveis. E esse é o começo da ruína do castelo na areia de Alexandre de Moraes. Ele disse de uma forma bem jocosa recentemente que a única forma que os Estados Unidos têm para interferir nele é se o Donald Trump colocar um porta-aviões no Lago Paranoá, uma coisa assim, na porta da casa dele. Ele tá num nível de soberba tão grande, vocês sabem, a soberba precede a ruína. Ele tá num nível de soberba tão grande que eu tô, assim, realmente, algumas pessoas fizeram um pedido de fazer um exame de sanidade nele. Eu acho que, realmente, talvez seja necessário. As declarações, o comportamento, as decisões, a crise internacional a qual ele coloca o Brasil, recentemente com a Espanha, colocando o Brasil numa crise internacional com a Espanha. Tanto é que ele teve que, vergonhosamente, voltar atrás e pegar o traficante lá e devolver pra cadeia o traficante que a Espanha estava pedindo extradição. Então, até onde vai chegar isso? Até que momento o Brasil vai aceitar ser jogado no ralo internacional, né, da política internacional, porque uma pessoa perdeu o controle. Enquanto isso, todo mundo tem medo de falar, tem medo de verbalizar. Porque, como são poucas pessoas que falam, é fácil mirar e derrubar. Agora, se todos falarem,
Se todos verbalizarem a sua indignação, se a gente tentar lutar para ter um mínimo de sanidade jurídica no Brasil, não é possível que a gente não consiga vencer. Não é possível que uma pessoa esteja conseguindo destruir todo o nosso país. Mas essas sanções virão, tá? Isso é fato, pode ter certeza, as sanções irão acontecer. Não se sabe qual gravidade, qual profundidade, como que vão ser essas sanções, mas elas virão. Elas virão e espero que elas tenham o efeito de trazer um pouco de paz para nossa nação. Gabi De Angelo conta quem está no Brasil, Gabi. Vamos lá, Pitoli. De acordo com a revista Veja, o coordenador para as sanções do governo norte-americano de Donald Trump, David Gamble, estará no Brasil hoje, segunda-feira, dia 5, para tratar de medidas adotadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, contra políticos da direita. O anúncio foi feito pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro do PL, que está nos Estados Unidos, licenciado do cargo. Em suas redes sociais, o parlamentar afirmou que Gamble vai desembarcar já em Brasília. Na agenda do norte-americano estão reuniões com o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, e também outros parlamentares da direita. Segundo Eduardo, também há a previsão de que Gamble se encontre com o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL também, que agora já está de alta do hospital. No rol de assuntos que serão tratados junto ao coordenador de sanções, órgão ligado à diplomacia dos Estados Unidos, estão não só as ações de Moraes, mas também de outras autoridades brasileiras, como o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Gamble também irá avaliar se essas autoridades têm atuado de acordo com o governo norte-americano. Vamos assistir o vídeo de Eduardo Bolsonaro. Meus amigos, acabei de ter uma notícia aqui que vou passar para vocês em primeira mão, tá? Essa semana agora vai estar em Brasília o coordenador para fins de sanções do State Department, que é o equivalente ao Ministério das Relações Exteriores no Brasil. Quando eu disse que a batata do Alexandre de Moraes estava esquentando aqui nos Estados Unidos, pode ter certeza que está esquentando de verdade. Aqui não tem tic-tac, não. Deus quiser, os violadores sistemáticos de direitos humanos, que inclusive levaram à morte do Clezão e fazem tantas outras atrocidades, vão ser punidos. E os Estados Unidos, Deus queira, vai retornar a ser o país que exporta democracia e liberdade, e não como o governo anterior, que exportava censura, ainda mais sob o título de combate à desinformação. Que Deus abençoe essa missão e que o Ocidente volte a ser um local onde se preservam as liberdades, onde você realmente tenha, né, os valores democráticos no coração e não sejam repúblicas de banana se curvando às novas táticas socialistas e de esquerda, que incluem, inclusive, a lawfare dentro dos tribunais. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América. Amém. Olavo, primeiro lugar, precisamos destacar a importância de Eduardo Bolsonaro estar onde está. Onde ele está hoje, ele é de vital importância para que tudo isso esteja acontecendo. Por isso, o desespero da esquerda, quando, em primeiro lugar, queria vê-lo de volta para caçar passaporte, aquela coisa toda, inviabilizar a função de presidente da Comissão de Assuntos Internacionais da Câmara, aquela coisa toda, a gente sabia o que eles queriam. Eles queriam que tudo isso que Eduardo Bolsonaro está fazendo não acontecesse, óbvio. Só que, estrategicamente perfeita a decisão do Eduardo Bolsonaro de permanecer nos Estados Unidos. Mas melhor do que a decisão, já são as consequências da decisão. Nós não temos ideia, e prudentemente nós não vamos tratar desse assunto como ele um dia será tratado aqui, pode ter certeza, que é do tamanho da lista. Tamanho dessa listinha, com os nomes que já estão sendo colocados ali, não é só Alexandre de Moraes, pode ter certeza disso, longe disso, né? Falam sobre Gonet? Falam. Agora, você acha que o Luiz Roberto Barroso não está? Você acha que o Flávio Dino também não está? Ué, a turma da primeira turma ali, Zanin também não está? Ué, por que não? Policial federal que cumpre ordem incumprível. Policial federal que está fazendo o que está fazendo no Brasil. Oficial de justiça, não sei. Ué, a lista, pelo que sei, não faço ideia dos nomes, mas pelo que sei, a lista está bem extensa. Mas vale enaltecer o trabalho de Eduardo Bolsonaro nesse momento, Olavo. Corajoso o trabalho, juízes assessores também. O Eduardo Bolsonaro fez essa menção ontem no 4x4, dessa lista que você colocou, sem citar nomes, mas vamos fazer um breve histórico, amigo ouvinte, que está interessantíssimo. A notícia vem pelo Metrópolis, citando Eduardo Bolsonaro, que David Gamble viria ao Brasil, chefe desse setor, vamos chamar assim, de sanções do governo americano. Imediatamente, adivinha qual veículo? Vamos lá imaginar, a Globo, um jornalista da Globo, daqueles que comemoraram a vitória de Lula ao vivo, já escreveu uma matéria dizendo assim, não, é fake news de Bolsonaro, porque ele vem só para falar sobre crime organizado. Mentira, Rede Globo, mentira. A Veja confirmou, a CNN, Pitoli, inclusive há 1 hora, 2 horas atrás, a CNN confirmou que uma das prioridades de David Gamble é encontrar o presidente Bolsonaro. E também encontrará com setores do governo. As sanções... Lembra que Bolsonaro foi impedido de ir à posse de Trump pelo Alexandre de Moraes. Sim. Essa visita tem um outro significado também. Importantíssimo.
Só é interessante você observar, amigo ouvinte, os veículos que nós estamos citando aqui. Não tem como dizer que será diferente. As sanções que são citadas, Pitoli, desculpa estender um pouquinho, são importantíssimas. Uma das sanções é a vedação de negócios com empresas de crédito norte-americanas. Então é impossível, vamos imaginar que um ministro, o nome fica para você, amigo ouvinte, o ministro recebe essa sanção, não poderá fazer qualquer operação bancária com bandeiras de cartão de crédito, porque todas essas bandeiras passam pelos supercomputadores americanos. Aquele que negociar com um desses que poderão sofrer o bloqueio, também será bloqueado. Significa que é quase uma inviabilização financeira. Bloqueios desses já aconteceram na Venezuela e com uma efetividade tremenda. Implica também cassação de passaporte, é uma reprovação, é importante. Geralmente tem um efeito cascata? Cascata, porque outros governos adotam, a Europa já em outros casos adotou as sanções. Enfim, há toda uma extensão no âmbito mundial. Mas não é à toa, não é vingança. É a lei do plantio. Houve um plantio para que essas sanções sejam colhidas. Mas os caras plantaram Biden e colheram Trump. Ah, tá. Foi aí que deu errado. Você acredita a semente foi Biden, né? Colheram Trump. Exato. Que a embaixada americana no Brasil falou que não vai tratar de sanções. Só que tem que observar que a embaixada americana no Brasil ainda é a do Biden, não foi substituída. Ainda. Por isso que está torcendo para o jacaré no filme do Tarzan, o embaixadorzinho que está aí. Né? E lembrando, plantaram Biden achando que iam colher Kamala e colheram Trump. Acho que alguma coisa deu errado. Agora, Olavo, é importante também a gente destacar que é a primeira visita. É um primeiro contato visual com Alexandre de Moraes, com a realidade vivida aqui, provavelmente, né, cuidando da agenda do David Gamble, ele vai até a Débora do Santos, não sei. Não pode ir até a Débora? Não pode receber visita. Ele não pode conhecer a realidade da Débora, não pode ir na porta da casa da Débora. Essa aqui é a terrorista, golpista, extremista, bolsonarista, bandida, que ficou 2 anos presa porque sujou uma estátua. Ela mora aqui, Ela mora nessa cidade, Paulínia, ela é cabeleireira. Essa mulher aqui, tem 2 filhos, um de 10 e um de 7 anos. Ela tá presa aí dentro, Tá presa aí. Quem queria dar um golpe no Brasil tá aí dentro agora. Ele não pode? Deve. Não pode conhecer a realidade da dona Hilda? Não pode, por exemplo, conhecer a realidade hoje das famílias que estão no Brasil, que seus entes partiram para a Argentina, onde o ente na Argentina está passando dificuldade, seja o marido, a esposa, o pai, a mãe está passando dificuldade, e a família no Brasil também, porque perdeu o arrimo? Não pode conhecer a realidade de quem foi pego dentro do prédio do Palácio do Planalto com uma garrafa d'água e seu RG? Uma Bíblia, talvez? Então, acho que é importante esse primeiro contato visual com a realidade. Porque uma coisa, Olavo, é contar a história, né? Olha, eu vou te contar a história da Débora dos Santos, a menina do batom, ela colocou ali, sujou a estátua com perdeu o mané. Tá bom, agora vamos lá em Paulínia conhecer a realidade da Débora dos Santos. A golpista, terrorista, bolsonarista, extremista, bandida, presa há 2 anos, mora nessa casa aí, 2 filhos, um de 10, um de 7 anos, o Caio e o Rafa, e vai voltar pra cadeia. Porque Alexandre de Moraes, Zanin, Dino, o Fux deu 1 ano e meio, né? E a Carmen Lúcia deram 14 anos pra ela. 14 anos. Ela mora aí, A mulher queria dar um golpe no Brasil, mora aí nessa casa. Esse contato visual vai ter um apelo extraordinário. Por exemplo, imagine esse senhor entendendo que já tem uma denúncia recebida pelo Supremo, transformando em réu, além do presidente Bolsonaro, um homem chamado Braga Neto. Aí eles vão pegar ficha do Braga Neto, currículo do Braga Neto. Vai falar, pera um pouquinho, por que ele está preso se já foi recebida a denúncia e já virou réu? Ele já foi condenado? Não. Então ele tem que estar solto. Não, mas está preso. 150 dias. 150 dias. Já ultrapassou qualquer prazo legal para manutenção da prisão de um general que recebeu honrarias mundo afora, inclusive nos Estados Unidos. Então veja, é hora desse contato visual abrir um outro horizonte do ponto de vista da apuração. O David Gamble, ele vem ao Brasil e vai ter um contato com a realidade que eles ainda não tiveram, Olavo. Acho que isso é fundamental. E não só ele, vem um staff, uma equipe toda para essa visita. E só mencionando, Pitoli, esse encontro com políticos de direita, esse encontro citado pela CNN, que é prioridade o encontro com Bolsonaro, e como você bem colocou, as vítimas, materializar as vítimas, validar as vítimas, é de importância determinante. Agora, dizer que o líder, o coordenador das sanções norte-americanas vem no Brasil para falar de tráfico de droga, pô... Não, mas olha, posso ser sincero lá? Vamos ampliar. Eu desejo que fale também. Eu desejo que coloque as facções, classifique-as como grupo terrorista. Mas aí eu também desejo que classifique como grupo terrorista, que aplique sanções nas facções criminosas do Brasil e entenda também, já que estão dispostos a apurar, qual a relação do crime organizado com o Supremo Tribunal Federal. Se existe, qual é? Se mapearam, por exemplo, que não houve um solo fértil na relação do crime organizado com Nunes Marques,
e aí procuraram o Fachin. É isso aí que a notícia disse, não sou eu que estou dizendo. Exatamente. Não sou eu que estou dizendo, a notícia está dizendo isso. Se existe essa relação, estou colocando no condicional, que essa turma também apure, que classifique essa turma das facções como terroristas, que se aplique a Magnitsky também, né, se é que é possível ser aplicada nesse caso, não sei. Mas a gente vai começar a entender o seguinte: essas facções, elas têm conta em banco, né? Existem relações. Existem relações com quem? Esse dinheiro chega nas mãos dessa turma via o quê? Maleta, né? Via Pix, como é que chega? Estão dispostos a vir, já que a Globo quer assim, né? Estão dispostos a apurar relação das facções com o Supremo? Pode apurar, eu vou adorar saber que não tem nada a ver. Mas vai que, né? Vai que encontra ali um peluzinho no ovo, né? Fala, olha, não é que tem relação de facção com o Supremo aqui? Não sei. Por que não? A gente tem que apurar. Se a Globo quer, faça, acho que é uma boa. Matérias já trataram disso, é lícito pensar assim. Não é? Muito. Parabéns, Eduardo Bolsonaro. David Gamble, seja bem-vindo, né? Muita história o senhor terá para ouvir no Brasil. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas, e que tudo está na palma de suas mãos, e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria, e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.